Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o eletromagnetismo clássico. Dando prosseguimento ao nosso trabalho, vamos então considerar agora um campo elétrico constante e não uniforme, constante no tempo e não uniforme no espaço tridimensional, sob o qual recebe a influência o dipolo elétrico formado por dois polos, a saber, com cargas elétricas menos que e mais que. Muito bem, então nesse caso em particular, a força elétrica subíndice menos gerada pelo campo elétrico sobre a carga menos que é em geral diferente do ponto de vista vetorial da força elétrica subíndice mais, aquela que é gerada e que atua sobre o polo positivo do dipolo elétrico. Isso implica logicamente que a força total escrita como F subíndice menos mais F subíndice mais, esta força total necessariamente apresenta-se como um vetor diferente do vetor nulo, diferente do vetor do zero vetor. Então aqui vamos apresentar da seguinte forma: diferente de zero vetor. Isso implica, com base no cálculo vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões, que este vetor força total apresenta módulo maior do que zero neste caso. Então nós temos aqui a força total subíndice mais pode ser expressa como mais que multiplicado pelo campo elétrico externo, e ainda a força subíndice menos pode ser expressa como menos que multiplicado pelo campo elétrico externo, ou seja, o campo elétrico externo atuando sobre a carga menos que gera a força F subíndice menos, ao passo que o campo elétrico atuando sobre a carga mais que, a estrutura material dotada de massa de carga elétrica mais que, gera então a força F subíndice mais. Muito bem, então nós podemos inclusive reescrever a força elétrica total como força subíndice menos mais força subíndice mais, e isso pode ser reescrito como carga elétrica Q, e então aqui e ainda nós podemos, nessa representação, considerando que o campo elétrico é constante no tempo e não uniforme ao longo do espaço tridimensional, nós podemos indicar aqui o subíndice menos para esse campo elétrico e o subíndice mais para o vetor campo elétrico, de modo que nós temos o campo elétrico, vamos aqui escrever, menos que campo elétrico externo subíndice menos, mais que campo elétrico externo subíndice mais. Então a força total é igual a carga Q, posta em evidência que campo elétrico externo subíndice mais menos campo elétrico externo subíndice menos. Então nós temos essa configuração vetorial para um campo elétrico constante no tempo e não uniforme no espaço euclidiano de 3 dimensões. Muito bem, então agora vamos considerar que nesse caso, obviamente, a força elétrica total é diferente de zero vetor e, por consequência e por conseguinte, o módulo dessa força elétrica total é maior do que zero. Então, dando prosseguimento à análise do dipolo elétrico submetido à ação de um campo elétrico externo, vamos então, nesse caso, considerar mais uma vez aqui a ilustração de um campo representativo de um campo elétrico externo, de um vetor campo elétrico externo ao longo do espaço euclidiano de 3 dimensões. E então nós temos dois sistemas de coordenadas, aqui está. Aqui carga menos Q, um dos polos do dipolo elétrico, carga mais Q,
Temos a linha reta que une estas duas estruturas materiais pontiformes ou pontuais. Nós temos o sistema de coordenadas localizado, cuja origem está no ponto médio, por assim dizer, no ponto médio da reta que une os dois polos do dipolo elétrico. Então aqui vamos escrever O. Nós temos o sistema de coordenadas associado, a saber x, y e z. Temos também aqui, de forma mais geral, um outro sistema de coordenadas com origem O', então z', y' e x sobre índice linha. Muito bem, podemos definir aqui um vetor que une a origem do sistema de coordenadas x, y, z com a origem do sistema de coordenadas x', y', z', ou seja, aqui o O sobre índice linha. Então podemos usar o seguinte vetor, R maiúsculo, aqui para indicar um vetor que parte da origem do sistema de coordenadas x, y, z para a origem do sistema de coordenadas x', y', z'. Temos também, podemos definir aqui o vetor R subíndice menos, o vetor R subíndice mais, definido a partir da origem do sistema